pessoal! Meu nome é Flávia Nunes, sou professora de matemática. Hoje nós vamos estudar medidas de comprimento. Vamos começar? O surgimento do sistema métrico decimal. Você já reparou como muitas vezes usamos partes do nosso corpo como unidade de medidas de comprimento? Olha, é muito comum a gente falar assim, estou a 3 passos de você, usar passos para medida de comprimento, passei a 1 palmo do poste, usar o palmo como medida de comprimento. Então, aqui nós temos o passo, nós temos palmo, nós temos a polegada. Então, é muito comum utilizarmos, membros do corpo, partes do corpo, como medidas de comprimento. Comprimentos num sistema métrico decimal. Para medir comprimentos, a unidade fundamental do sistema métrico decimal é o metro, cujo símbolo é essa letra M aqui, olha. Então, nós temos, olha, os múltiplos do metro. Quais são os múltiplos do metro? Olha, decâmetro, que o símbolo é esse aqui. O hectômetro, que o símbolo é esse. E o quilômetro, que o símbolo é esse aqui. Agora nós vamos ver também os submúltiplos do metro. Quais são os submúltiplos do metro? Olha, o decímetro, que é representado por esse símbolo aqui, dm, o centímetro, que é representado aqui, ó, pelo cm, e o milímetro, que é esse símbolo aqui, ó, mm. O sistema métrico decimal, aqui a gente continuando, nós vamos ver através dessa tabelinha aqui, olha. Olha bem, tudo, nós vamos tomar aqui, olha, a partir do metro, tá? Como base fundamental aqui. Então, através dessa unidade aqui de medida, nós vamos trabalhar aqui nessa tabela. Então, nós temos, olha bem, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Nós vimos que esses são os múltiplos. Nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Nós vimos que esses são os submúltiplos. Então, olha, quando eu venho de quilômetro para hectômetro, eu vou multiplicar por 10. Da mesma forma que todos esses aqui, eu vou multiplicando por 10. Ou seja, se eu for caminhar da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. Por 10, por 10, por 10 e assim por diante. Isso nas conversões, nas transformações de medidas, tá? E da direita para a esquerda, nós vamos dividindo por 10. Então, da esquerda para a direita, multiplica por 10. Da direita para a esquerda, divide por 10. Aqui nós temos que 1 decâmetro é igual ao quê? Olha, equivale aqui a 10 metros. Ou seja, se eu tenho 1 decâmetro e eu quero transformar em metro, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 vai virar o quê? 1 decâmetro é igual a 10 metros. 1 hectômetro, olha, né, não é, olha, vezes 10 vezes 10, 10 vezes 10 é vezes 100, né? Então, por isso ficou 1 hectômetro é igual a 100 metros. E da mesma forma, 1 quilômetro, que é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a quanto? 1000. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Isso eu estou olhando tudo em relação ao metro. Da mesma forma que o decímetro, olha, ele é 1/10 do metro,
O centímetro é 1/100º do metro e o milímetro é igual a 1/1000º do metro. Olha aqui, olha. Mostrando aqui, ó. 1/10, 1/100º e 1/1000º do metro. Essas conversões que nós vamos ver agora, eu vou mostrar para vocês, tanto multiplicando por 10 ou dividindo por 10, mas tem uma outra forma muito mais simples, que eu gosto muito de trabalhar, que é como deslocando a vírgula. Muito mais fácil, vocês vão ver. Então, para converter uma unidade maior para outra menor, então da maior para menor, né? Basta multiplicar por 10. Da maior para menor, eu multiplico por 10. Para converter uma unidade menor para outra maior, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10. Então, olha, da menor para a maior, eu vou dividir por 10. É o que eu falei para vocês. Se eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Se eu venho da direita para a esquerda, eu divido por 10. Agora, através dos exemplos que eu vou mostrar para vocês, tanto multiplicando por 10 ou dividindo por 10, dependendo da situação, e fazendo deslocamento da vírgula, tá? Então, como transformar 5 metros, né, em decâmetro? Né? Então, vamos ver? Eu tenho aqui 5 metros. Olha, sempre eu falo para vocês utilizarem esse esquema aqui, olha. Colocar quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Fez esse esqueminha aqui, aí você vai ver, olha, eu estou saindo daqui, do metro, eu quero transformar em decâmetro. Então, olha, eu estou vindo da direita para a esquerda, eu estou voltando. Então, o que eu falei aqui que nós vimos? Eu divido por 10. Quando eu volto, eu divido por 10. Então, ficaria 5. Só um minutinho, gente. 5 dividido por 10. Lembra aquela regrinha de divisão de números decimais? Olha, se eu tenho 0 aqui no denominador, eu vou repetir o numerador e vou andar quantas casas eu vou voltar. Não é divisão? Então eu vou voltar. Quantas casas eu vou voltar? Quantos zeros eu tiver aqui? Se eu tenho 1, eu vou voltar uma casa. Então a minha vírgula está aqui no final do 5, voltando vai ficar aqui. Então, 5 décimos é igual, né, representando em número decimal, de forma decimal, 0,5, o quê? Decâmetros. Como que nós vimos? D-A-M, decâmetros. Agora, sem efetuar a divisão, sem aplicar essa regrinha, eu já saberia deslocando a vírgula. Olha bem, eu pego aqui o numeral 5, que é 5 metros. Se eu estou aqui, olha, em metro, eu vou transformar para decâmetro, eu não estou voltando, né? Não estou indo da direita para a esquerda, então eu vou caminhar com a minha vírgula, ó, quantas casas? Uma casa, olha, uma só, olha. Então, a minha vírgula está aqui, eu vou deslocar essa vírgula apenas uma casa. Então, bastava eu resolver dessa forma, utilizando o deslocamento de vírgula. Vou dar um outro exemplo aqui. Para chegar ao quintal, Vera andou 5,63 metros e Neuza 423 centímetros. Olha bem, presta atenção. Aqui eu tenho a medida aqui, a unidade de medida aqui, metro, e aqui eu tenho centímetro. Então, eu tenho que transformar para elas ficarem com a mesma medida, mesma unidade de medida. Então, quem percorreu a maior distância?
Então, olha, eu tenho aqui em metro, eu vou transformar metro para centímetros, tá? Eu poderia aqui transformar centímetros em metros, mas eu vou preferir mexer aqui, tá? Então, olha, então, tá em metro, eu vou transformar em centímetros. Presta atenção, ó, vou andar quantas casas? 1, 2 casas. Então, eu vou repetir esse número sem a vírgula e vou movimentar essa vírgula aqui para vocês verem. Porém, agora eu estou indo da esquerda para a direita. É como se eu estivesse multiplicando por 10 e por 10, não é assim mesmo? Ó, 10 vezes 10, 100. Só lembrando, tem 2 zeros, o numeral 100. Então, eu vou deslocar a minha vírgula, quantas casas? 2 casas. Se a vírgula está aqui, deslocando 2 casas, vai ficar 1, 2. Então, que número que eu formei aqui? Eu formei 563, o quê? Centímetros. Observem que Neuza, olha, ela andou 423 centímetros e Vera andou 563 centímetros. Agora, olha a pergunta. Quem percorreu a maior distância? Vera ou Neuza? Então, foi 563 centímetros é maior que 423 centímetros. Então, quem percorreu a maior distância foi Vera. Então, foi Vera que percorreu a maior distância, que foi 563 centímetros. Então, pessoal, agora nós vamos praticar, né, unidade de medida de comprimento através da plataforma Khan Academy. Aproveitem para participar do campeonato que já começou. Vocês podem acessar em casa com o login de vocês e na escola. Essa é uma plataforma em parceria com a Secretaria Municipal de Governador Valadares. Então, vamos começar? Então, agora, nós vamos praticar unidade de medidas de comprimento utilizando a plataforma Khan Academy. Vamos começar? Olha bem, converta para unidades menores. Então, nós vamos aqui fazer algumas atividades aqui. Então, olha, converta. Nós temos aqui 70 centímetros e 70 centímetros é igual a quantos milímetros? Então, olha bem, aqui, olhando aqui na conversão, quero mostrar para vocês o seguinte, 70 centímetros, né? Está aqui, ó, 70 centímetros. Eu quero converter para milímetros. Então, olha bem, olha, vou caminhar de centímetros para milímetros. Ou seja, eu vou andar com uma casa para a direita. Então, se eu tenho 70 centímetros, olha, 70 centímetros, gente, transformando aqui em número decimal, como que nós vamos fazer? Nós vamos repetir esse 70 e vamos andar com a casa. Quantas casas nós vamos deslocar? A vírgula, 2 casas. Por quê? Porque eu tenho 2 zeros. Então, a vírgula está aqui, eu vou caminhar com ela, ó, 1, 2. Então, isso aqui, em forma decimal, representa essa fração. Então, agora, transformando 70 centímetros em milímetros, olha, eu vou andar quantas casas para a direita? Eu vou andar uma casa. Então, como que eu vou fazer? Eu vou deslocar essa vírgula, uma casa para a direita. Então, se está aqui, vai vir para cá. Então, vamos formar quanto? 7, o quê? 7 milímetros. Então, vamos verificar? Olha, vou clicar aqui nesse espaço e vou colocar o numeral 7. E agora eu vou verificar. Se eu errar, vai mostrar aqui. Vamos ver?
Olha, bom trabalho. Então, quer dizer que eu acertei. Vamos para a próxima pergunta. Olha que interessante, gente. Complete a tabela com as unidades, com as medidas equivalentes em metros e milímetros. Então, eu tenho aqui 1 metro, 3 metros e 8 metros. Quer que eu transforme 1 metro em milímetros? Então, vamos ver, olha, transformar 1 metro, olha bem, 1 metro em milímetros. Olha, eu estou utilizando sempre esse esquema aqui, olha. Sempre vocês coloquem esse esquema que fica fácil. Então, eu vou repetir o numeral 1, né? Que eu vou querer transformar em milímetros. Então, olha, se está em metro, eu vou andar quantas casas para chegar em milímetros? Olha, 1, 2, 3. Então, eu vou deslocar para a direita 3 casas, né? Então, minha vírgula está aqui, eu vou deslocar, olha, 1, 2, 3. Então, 1 metro vai ser igual a 1000 o quê? 1000 milímetros. Vamos ver? 1000. Da mesma forma que 3 metros também, para transformar em milímetros, eu vou deslocar 3 casas. Então, vai ficar como? 3.000. E 8 também, 8 metros para milímetros também, eu vou deslocar 3 casas para a direita, por isso 8.000. Então, vamos ver se está certo? 1 metro é igual a 1000 milímetros, 3 metros é igual a 3.000 milímetros e 8 metros igual a 8.000 milímetros. Vamos verificar? Olha, nós acertamos. Então, por último aqui, nesse exercício aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, compare usando maior, menor ou igual. 200 centímetros, o que ele é em relação a 2 metros? Vamos ver? Olha, eu tenho aqui 200 centímetros. 200 centímetros. Eu vou deslocar a vírgula, né? Quer saber em relação a metro. Eu vou agora voltar. Mas eu vou voltar quantas casas? Olha, 1, 2, né? Para chegar aqui em metro. Então, se eu vou deslocar 2 casas, olha... Presta atenção, vou escrever o numeral 200 aqui novamente. A vírgula está aqui no final. Se eu vou voltar 2 casas para a esquerda, a vírgula está aqui, eu vou dar 1, 2. Então, 200 centímetros é igual a 2 metros. Então, aqui é igual a 2 metros. Então, a resposta é igual. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido sobre conversão de unidades de medidas de comprimento e até a próxima aula. E para acessar nossa plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Tchau, tchau!